Salve, salve família, professora Paula Aparecida na área com esse vento gostoso nos meus cabelos. Hoje é dia do quê? De Diário Atrasado de Codeputada, capítulo 5, como eu entrei na bancada ativista. Antes de eu explicar esse papo para vocês, quero pedir uma ajuda, mas antes eu vou fazer uma pergunta. Transparência na política é bom, né? É muito bom. Então você tem a tarefa aqui, uma ajudinha que você pode para isso acontecer. Qual que é essa tarefa, essa ajudinha? É curtir, é compartilhar, é comentar esse vídeo, é se inscrever no canal. Porque quanto mais interação você tem, mais o YouTube entrega esse conteúdo para mais gente. Beleza? Esse capítulo, originalmente, ele foi publicado num blog do Medium lá em 8 de outubro de 2021. E a ideia é trazer esses conteúdos que estão lá no blog diretamente aqui em vídeo para você nessa plataforma chamada YouTube. Bora lá então falar sobre esse assunto, contar essa história, como eu entrei na bancada ativista. Ai, gente. Então, chegou a hora de contar a história do quê? Da candidatura coletiva de 2018. Do início do movimento bancada ativista até a nossa vitória nas urnas, né? Naquele dia que o Bolsonaro, infelizmente, também ganhou. Ai, meu Deus. A ideia é dividir esse rolê em duas partes. Uma primeira parte é entender a história do movimento bancada ativista, do dia, né, que ele surgiu até quando eu entrei diretamente no movimento. E a segunda parte vai falar bastante da campanha eleitoral, como ela aconteceu, como é que a gente ganhou, até a vitória no dia 7 de outubro, beleza? Alerta número 1, muito importante. Esse blog é uma mistura de relato com balanço político dessa aventura de mandato coletivo. E ele é feito de que forma? Na forma de um diário. E eu sou professora de português, vou explicar para vocês o que é o diário. O diário é um gênero textual que mistura fato concreto com sensação, pensamento, sentimento de quem escreve. E quem tá escrevendo essa parada aqui sou eu, entendeu? Então você vai ter que lidar com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, misturado com os fatos de tudo que aconteceu. Alerta número 2. Algumas pessoas vieram aí reclamar, se sentiram um pouco incomodadas por eu citar constantemente o PSOL, que é o partido do qual eu sou filiada, né? O MES, o Movimento de Esquerda Socialista, e a Mônica, em todos esses últimos capítulos. Então é complicado, né, essa história, né? Porque o que eu vou fazer? Né? Eu acho que é impossível cumprir a tarefa de dar transparência para esse processo, e vale lembrar que todos os codeputados sabiam que eu ia fazer isso, porque desde 2018 eu tô prometendo, eu é que demorei, entendeu? Devia ter feito isso antes. Inclusive é por isso que o nome do diário é Diário Atrasado de Codeputada, porque está oficialmente atrasado. Bom, voltando na história, é impossível ser transparente sobre esse processo de candidatura, de mandato coletivo, sem tocar em algumas questões. E quais são essas questões? Tocar, no nome do PSOL. O PSOL é o maior partido da mandata e também é o dono oficial da vaga de deputado. A gente viu. A Mônica se afastou e entrou quem? O Raul Marcelo, do PSOL, na lista do suplente. É impossível empreender essa tarefa de transparência sem falar do MES, que é a única corrente política interna do PSOL que está dentro da mandata. Para quem não sabe o que é o MES, Movimento de Esquerda Socialista, o movimento do qual faz parte também a Sâmia Bonfim, Fernanda Melchiona, que são deputadas federais, etc. e tal. E também digo que é impossível falar sobre esse mandato de forma transparente sem tocar no nome da Mônica, que foi a porta-voz escolhida pelo projeto e também é militante organizada dentro do MES. E aí me dá uma dúvida, né? A galera não quer que eu faça um balanço público do mandato? Eu tenho que tirar da minha cabeça códigos secretos para falar das coisas que de fato aconteceram? Eu acho isso péssimo. Aliás, eu acho que seria muito mais justo com todo mundo que acreditou
ou ainda acredita nessa experiência de mandatos coletivos, se os outros codeputados, codeputadas, codeputados e também quem mais foi protagonista desse processo, se essa galera toda topasse dialogar publicamente entre si. Seria ou não seria importante para esse momento histórico que a gente vive, a gente se juntar, expressar nossas diferenças, mostrar nosso balanço e a nossa verdade? Eu acho que seria da hora, seria fundamental. Peraí que caiu um cisco no meu olho, vou continuar. Sabe aqueles debates eleitorais que a gente cobrou do Bolsonaro em 2018, que ele deu para trás, não teve coragem? Por que não um debate de balanço público da mandato ativista? Você gostaria, né? E eu também. Esse sim seria um grande aprendizado coletivo para quem está ou esteve dentro ou fora desse mandato. Era essa tarefa política que a gente tinha que ter coragem de cumprir. Eu sempre fui, sim, entusiasta do debate público. Essa é a tradição de onde eu vim, do marxismo evolucionário, debate, plenária. Esse é o naipe, essa é a política. E eu me coloco à disposição para isso também agora. Mas na real mesmo, o bagulho não é disposição. É obrigação política e militante. Não só minha, devia ser obrigação política e militante de todo mundo que aceitou colocar a carinha, o rostinho, a história nessa empreitada de mandata coletiva, né? Mas infelizmente não é, cada um vai fugindo nas suas redes sociais e falando o que quer, fingindo que é o certo da parada. Bom, vamos voltar para a história do movimento Bancada Ativista. Quando eu conheci o movimento Bancada Ativista, em fevereiro lá de 2018, eu descobri que ele tinha surgido em 2016. Para quê? Com a tarefa de atuar nas eleições municipais aqui da cidade de São Paulo. Na época, era tipo uma curadoria de candidatos a vereador. Curadoria, que não mexi. Cura o quê? Não cura nada, não cura ninguém. Eles meio que escolheram 8 candidaturas para eles apoiarem, para ver se elas, com o apoio deles, conseguiam ganhar as eleições. Candidaturas totalmente independentes entre si. Eles apoiavam com design, com eventos, com comunicação, com divulgação em geral e etc. Pelo PSOL, estava a Adriana Vasconcelos, o Douglas Belchior, a Isa Pena, a Sâmia Bonfim e o Todd Tomorrow. Pela rede estavam o Márcio Black, a Marina Elou e o Pedro Marcum. Então eles apoiaram basicamente 8 candidatos, 5 do PSOL e 3 da rede. Para mim, a bancada ativista era muito, que não conhecia, né, essa galera, era muito diferente da maioria esmagadora de todos os espaços políticos que eu tinha participado. Eu vou explicar por quê. O movimento Bancada Ativista, ele não surgiu nem do movimento social da periferia, né, da galera de quebrada, que faz os corre, nem da galera da zona rural, ou mesmo de aldeias, né? Também não surgiu da esquerda de tradição socialista, que a gente sabe que tem o peso dessa classe média intelectual urbana. Então, assim, beleza, não surgiu do movimento social, não surgiu da classe média urbana, meio que socialista, surgiu da onde? Como era então a bancada? A bancada foi uma iniciativa de uma classe média branca, majoritariamente composta de homens, pequeno-burguesa, com experiência em quê? Em ONGs internacionais e processos disruptivos de garantias de direitos humanos, né? Tipo Greenpeace, essas coisas assim, sabe? E a ideologia dessa galera, como que é, né? Como que era, na verdade, porque as pessoas podem mudar, não sei o que elas estão fazendo agora. A ideologia dessa galera era a defesa de um capitalismo mais sustentável e mais justo através da conscientização e... Conscientização de quem? De quem? Vocês vão ver. Conscientização e contribuição financeira dos burgueses e ricos progressistas. Era convencer essa burguesada a financiar inovações políticas que eram focadas na redução de danos. Eu vou tentar desenhar isso para você, contando uma historinha, né? Imagina que você tá lá, sei lá onde você tá, com uma galera e tem uma geladeira ali que tá desligada e o gelo tá derretendo dessa geladeira. E essa galera da redução de danos, eles estão muito preocupados, falam assim, meu, a gente precisa enxugar o gelo, porque as coisas que estão lá, elas vão tudo estragar. Beleza, aí você pensa, tá bom, vamos ligar a geladeira na tomada, usar energia elétrica para isso, aí o bagulho se resolve? E eles não pensam nisso. Na verdade, eles acham que isso não vai funcionar. E por quê? Porque quem manda na geladeira é o burguês. E o burguês não quer, não deixa, né?
Bom, e o que eles fazem então, essa galera da redução de danos? Eles pedem ajuda pra quem? Pro burguês, porque o burguês é gente boa, é bonzinho, é firmeza. E eles pedem pra ele ajuda, o burguês fala, suave, vou comprar então uns panos pra vocês e pagar uma galera, pra galera enxugar o gelo, torcer a água pra fora e aí resolve o problema. Você acha que resolveu o problema? Óbvio, não resolveu. Mas eu tenho certeza que você entendeu agora o que significa essa ideologia da redução de danos. Bom, sim, eu sabia que era uma ideologia burguesa, parte de toda a utopia reacionária que é o reformismo, né? A gente consegue perceber aí na realidade que de reforma em reforma a burguesia vai destruindo o planeta, destruindo também a nossa saúde mental, destruindo a nossa conta bancária, né? E destruindo o que pode e o que não pode. Voltando. A bancada era basicamente essa classe média, cheia de boas intenções, mas eu dizia, inclusive, na época de boa intenção, o inferno tá pesado, e que paga suas contas de casa, etc., se sustenta através da grana desses patrocinadores emburguesados, né? Que são justamente os mesmos, essa burguesia que lucra com todo esse sistema de opressão e exploração capitalista, né? A gente sabe essas fundações de banco, né? Como elas funcionam. Bom, se a gente pega esse contexto de crise que se abriu lá em junho de 2013, a gente vê que ele, trouxe as massas para a política e continuou trazendo até o golpe institucional de 2016. A burguesia olhou essa situação e falou, bom, que resposta que eu vou dar? Criou duas respostas neoliberais, mas respostas distintas. Por um lado, o ultraconservadorismo, que a gente percebe no Bolsonaro, etc., que é neoliberal também, e por outro, o secularismo progressista, que está mais na lógica do STF, sabe? E hoje a gente vê todo mundo se engalfinhando no poder, porque a burguesia quer dominar tudo com o seu programa, seja ele, né, um pouco mais conservador ou um pouco mais liberal. Bom, as pessoas do movimento, eu quero deixar aí explícito que as pessoas do movimento bancada ativista não eram espiões ao mando, né, da burguesia progressista para amansar os movimentos sociais, porque tem uma galera da esquerda que pensa desse tipo, né, fala, eles são espiões pagos, tipo uma teoria da conspiração. Não é isso. Na minha opinião, o que eu vivi com eles é que, objetivamente, a pressão da hegemonia burguesa, ela é o padrão, ela é a regra. E ela molda toda a visão de mundo e toda a prática política na sua lógica de classe. E qual que é a lógica de classe da burguesia? A miséria do possível. É o quanto as elites estariam dispostas a ceder na prática, né? E assim, né? Tô suave. Meu programa não é esse. Meu programa não é o que a burguesia pode dar, é o que a gente precisa. Mas por que então eu, professora da rede pública estadual de São Paulo, operária da educação, nascida na Brasilândia, neta de Dona Diva, uma retirante nordestina, liderança comunitária, doméstica, que participava das pastorais, eu que fui ex-trotskista por 10 anos, que fez parte inclusive da direção, nossa, tô contando a minha história, que chique, né? Fez parte da direção de uma organização, né, da antiga LERC, o atual MRT, porque eu fui me envolver nesse projeto. Você pode estar perguntando isso e eu também estou perguntando até hoje, ou não. Não, mentira, eu sei, ou não. Vamos lá, eu vou explicar esse rolê. Você vai entender no final porque eu me envolvi. Bom, quando eu conheci o movimento bancada ativista, fazia mais ou menos 7 meses que eu tinha saído definitivamente do MRT, a última organização que eu militei. E o gatilho da minha saída do MRT foi por causa de um argumento muito interessante feito por um dirigente da organização durante um debate sobre a expulsão de um camarada do partido, a expulsão que eu era contrária. A frase exata que ele usou na época eu não lembro, mas eu lembro das palavras-chave. E as palavras-chave eram: você, marxismo esotérico. E depois de ir em casa pensar nisso, né, na hora eu fiquei meio assim, uma galera do núcleo ficou com raiva, falou, ele tá te dando argumento de autoridade, né? Eu falei, não, ele tá certo. E aí uma semana depois eu saí do partido.
E aí você pergunta, como assim? Ele falou que você é marxista esotérico, que você saiu do partido? E sim, porque eu percebi que eu tinha rompido com esse ateísmo cinza, europeizado. Eu estava em outro processo, no processo de retomar a minha ancestralidade e a minha espiritualidade, com essa mistura entre indígenas, descendentes de africanos, nordestinos, europeus pobres fugidos da Primeira Guerra, porque é essa a história da minha família, dos meus antepassados, do meu avô, da minha avó, da minha mãe, do meu pai. Na real, eu tinha descoberto um outro mundo, um mundo colorido, um mundo ultra diverso, né? Comecei a sentir essas coisas da espiritualidade, vibração no corpo, percepção de energia sutil, expansão de consciência, cura profunda de trauma e muita descarga hormonal de um outro tipo de prazer, né? Um prazer pacífico, assim, transcendental e transformador. Quem dera eu pudesse ter acesso a isso a todo tempo, né? Mas a gente vai derrotar o capitalismo, depois eu só ser feliz nesse escorre aí. Bom, eu me apaixonei, como vocês viram, pela espiritualidade. Me apaixonei mesmo. E aí, eu saí do MRT muito disposta a buscar essa diversidade, né? Tanto no âmbito espiritual como na política. Eu tava usando romper a bolha da esquerda socialista. Esse foi o processo, eu sei. É isso, é triste, mas foi. Bom, aí eu acabei parando num evento, na virada política, que era um evento organizado pela essa galera do terceiro setor. Alguns deles, inclusive, eram mesmo do movimento Bancada Ativista. Lá eu tive contato pela primeira vez com essa egrégora da classe média ungueira internacional, fiquei só observando. E justamente por isso, no ano seguinte, eu não fiquei só observando, não. Falei um monte, participei lá dos debates, mas no ano seguinte eu fui justamente por isso convidada a participar do evento de lançamento do movimento Bancada Ativista lá no Tapera Taperá, que é um espaço meio livraria, meio de debate no centro aqui da cidade de São Paulo. Meu 2018, eu quero falar do meu 2018 porque ele também explica porque eu entrei no movimento Bancada Ativista. O meu ano de 2018 ele começou com um jejum de 21 dias, num retiro. Eu tava assim, eu tinha acabado de sair desse retiro, 6 dias depois eu cheguei lá no lançamento do evento. E por que eu tô falando disso? Porque aquele retiro foi fundamental para abrir meu coração, pra, assim, tá disposta a ouvir, inclusive, a proposta que a galera fez. Porque quando eu ouvi a apresentação de criar uma chapa coletiva com vários ativistas para dividir um mandato de deputado estadual aqui na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu confesso que se instaurou um conflito dentro de mim. A minha mente que mente e o coração que sente. A mente dizia que era um absurdo reunir esses ativistas que não se conhecia. Imagina, você não sabe nem quem são essas pessoas, sem um programa concreto ali, ó, na bala de atuação dentro do parlamento burguês. E aí eu, na experiência do marxismo revolucionário, né, a gente sabe, ou a gente deveria saber, que o parlamento burguês é um espaço regado de poder, privilégio, falcatrua, golpe e corrupção, seja pela direita, seja pela esquerda, né? E aí eu fiquei, mano, essa ideia é maluca, mano. Além disso, os caras ainda querem misturar o PSOL com a rede, Jesus amado. Pausa, que hoje uma galera que antes odiava essa mistura tá ainda atrás de misturar o PSOL com rede, né? Pra você ver como o mundo dá voltas, mas bora lá. Toda a minha formação trotskista, ela passava pela minha cabeça, assim, mas eu tinha um coração, lembra do coração? E esse coraçãozinho, ele literalmente esquentou mesmo, esquentou. Parecia que eu tava meio com uma febre, sabe? Ele ficou assim... E no final, eu acabei sendo tomada pela alegria, pela disposição de inventar e de arriscar da galera. Eu me joguei mesmo, fiquei curiosa e ao mesmo tempo mega animada com a possibilidade de fazer política com outros ativismos, outros movimentos em frente única, de ocupar essa cadeira de deputado estadual. Eu tava ali nessa animação, mano, bora lá, vamos jogar esse game, vamos brincar esse jogo, vamos apostar nessa, sei lá, entendeu? Nessa iniciativa. Mas vale lembrar e observar o contexto da época, né? A gente tava ali
retrocesso atrás de retrocesso, depois do golpe institucional, várias reformas neoliberais passando, lei de teto dos gastos, né, mudança do valor do preço pago pelo petróleo na Petrobras, o governo golpista do Temer, depois de anos eu vivendo na rotina cercada da esquerda socialista e revolucionária, que na prática não tinha se tornado uma alternativa ao lulismo, ao PT aqui no Brasil, e eu queria e precisava experimentar novos territórios. E foi isso que me apareceu. E eu topei. Bom, durante a apresentação eu resolvi fazer algumas perguntas, né, sobre quais eram as referências internacionais da galera. E uma das referências internacionais que eu fiz a pergunta era, eu queria saber se eles estavam acompanhando a FIT, a Frente de Esquerda dos Trabalhadores na Argentina, né? Que também tem um método de alternância de poder entre partidos e cargos no imperialismo. Vamos fazer uma pausa aqui para dizer para você, hashtag eu amo a FIT, hashtag a FIT é foda, hashtag se eu tivesse a FIT no Brasil eu tava neles, e hashtag quem dera no Brasil a gente tivesse a capacidade de formar uma frente de esquerda anticapitalista para sair aí das botas, mano, dessa esquerda reformista que tá anos no poder e levou o bolsonarismo aí para tomar todos os espaços. Bom, na real, voltando, eles ignoravam a experiência da FIT na Argentina e estavam bem colados nos municipalistas europeus da Ada Colau lá em Barcelona, né? Que hoje já virou qualquer coisa reformista, ó, abençoa pai, né? Essas paradas assim que nega, né? Que nega o socialismo, a gente sabe no que dá. Bom, um dos participantes do movimento Bancada Ativista era um ex-militante do MES, que eu já falei bastante, vocês sabem o que é, se não sabe, dito na internet, entendeu? E ele tinha trabalhado no mandato da Sâmia Bonfim. Quando ele ouviu a palavra FIT, Frente de Esquerda dos Trabalhadores na Argentina, ele resolveu me stalkear e descobrir quem eu era e etc e tal. Depois, quando a gente se encontrou pessoalmente, depois de uma reunião longa, que a primeira reunião assim que eu fui lá observar do movimento Bancada Ativista, a gente teve uma conversa informal de mais de 4 horas no bar, né, que a esquerda define as coisas no bar, infelizmente eu não bebi, mas foi no bar. E ele me convenceu não só de acompanhar o processo dessa candidatura coletiva, que era o que eu queria fazer, só acompanhar e ver, mas de fato a me tornar uma co-candidata. Foram mais de 4 horas no bar, eu sem beber, mas acabei de me convencer. E por que eu me convenci? Porque se fosse para dar errado, melhor dar errado com alguém com um tipo de formação marxista, revolucionária e de experiências da luta de classes. Pode parecer bobagem, mas eu falei, não, pelo menos eu tô aqui, eu posso dar uma ajuda nesse processo de segurar um pouco esse timão, esse volante, para ele não zarpar, sei lá pra onde. Hoje, depois de 4 anos, qual é o meu balanço? Vocês podem estar perguntando. Eu fico muito feliz com a minha escolha. Eu sei que o bagulho é louco, mas eu fico muito feliz com a coragem que eu tive de escutar o meu coração, de me integrar com a minha intuição e com os meus ancestrais. Foram muitas frustrações e decepções, inclusive comigo mesma e com outras pessoas que eu achei que fossem ser minhas aliadas pela esquerda nesse mandato. Mas mesmo assim, essa escolha de estar como co-deputada me permitiu expandir minha percepção e toda a minha capacidade de análise política e entender como é que funciona mesmo essa institucionalidade burguesa. E a gente sabe que conhecimento é poder, conhecimento é ouro. Além desse rolê todo, eu também consegui conhecer um monte de movimento, ativismo, militância e perspectiva política pela esquerda também, que eu nem sabia que existiam, ou que eu tinha uma ideia, mas não conseguia dimensionar. Foi muito choque e muito aprendizado. Infelizmente doeu bastante também, mas eu tô viva, eu tô bem, né? E esse é o novo normal. Se você tá vivo, você tá bem. Bora lá. A parte 1, então, acaba agora. Pá. E no próximo vídeo eu continuo essa história falando sobre o quê? Sobre a experiência da formação, como é que a gente formou essa chapa de 9 co-deputadas e como é que foi a campanha eleitoral que levou a gente à vitória. Presta atenção, ajuda a família, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal, porque transparência na política aqui é promessa cumprida e você tem que cumprir a sua, né? Ajudar a divulgar esse vídeo. Beijos, tamo junto, família. Até o próximo.